coisas que não precisam ser espiritualizadas. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo. Ele diz, não beba somente água, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Toma também um pouco de vinho. Ele está falando, olha, você precisa cuidar. Os comentaristas acreditam que a qualidade da água era péssima. Ele está dizendo, você precisa saber dosar, né? Você precisa saber como trata o seu corpo para que você não tenha enfermidades. Paulo tinha um ministério de cura poderoso, marcado por sinais, milagres, mas ele não disse, Timóteo, vou orar por você. E não significa que a gente não vai crer nas intervenções de cura. Agora, isso não precisa ser uma desculpa para que a gente não cuide daquilo que deveria. Quem está entendendo, diga amém. Então, olhando para as Escrituras, nós vamos ver que existem escolhas naturais com consequências dessas escolhas. Por exemplo, o mesmo Deus que prometeu na Escritura proteger, Ele apresenta responsabilidades que eu e você temos acerca da nossa proteção. O Salmo 127, por exemplo, diz, se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela. Mas está dizendo que para nós tememos a Deus, a gente não vai só usar a sentinela e deixar de confiar em Deus. Mas confiar em Deus não dispensa a sentinela. Até porque você confia em Deus, normalmente não descer o carro destrancado por aí. Em Deuteronômio 22:8, olha o que Deus diz. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. O Deus que promete proteger diz, fez um terraço, é um lugar alto, tem perigo? Tem. Constrói o parapeito. Porque a gente não precisa espiritualizar a proteção. A gente pode ser precavido, a gente pode ser cauteloso, a gente pode ser cuidadoso. E aquilo em que eu e você temos responsabilidades no aspecto natural, não adianta ter essa espiritualidade ou essa espiritualização exagerada. Eu sempre ouvia meu pai dizer, nunca apliquei isso em relação ao cuidado do corpo, como depois eu pude colocar, mas eu sempre ouvia meu pai citar João 11:39. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele dá uma ordem antes, ele diz, tirai a pedra. Meu pai dizia, aquilo que só Deus pode fazer, o homem não pode, obviamente, fazer. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz questão nenhuma de fazer no lugar dele. Então ele diz, tirar a pedra, vocês podem fazer? Tira vocês. Ressuscitar comigo? Ok. Nesse nível você confia. Mas muitas vezes nós estamos terceirizando tudo. E até esperando que Deus faça aquilo que é minha e sua responsabilidade, inclusive orientada pela própria palavra de Deus. A gente acaba tendo um pensamento que muitas vezes é muito fatalista, absoluto, pré-determinista, como tudo que acontece tinha que acontecer. E biblicamente isso não é verdade. Tem muita coisa que pode ser evitada. Aliás, o apóstolo Paulo, em Atos 27, quando ele está naquele navio, que depois acaba naufragando na ilha de Malta, a Bíblia nos mostra, né, que em Atos 27:21, ele se levanta e diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Antes da viagem começar, Paulo diz, vejo que a viagem vai ser danosa. Ele dá conselhos, ninguém o ouviu. Agora, quando a carga já tinha sido perdida, o navio está para se perder, ele diz, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, diz, ninguém se perderá. Mas antes disso, ele faz o papel da esposa no casamento. Eu falei. Eu te disse. Vocês tinham que ter me ouvido para evitar esse dano e perda. Muitas vezes nós estamos vivendo prejuízos, são frutos das nossas escolhas. E a gente está dizendo, Deus deve ter um propósito. Há situações onde Ele pode, e de fato vai usar até o fruto de escolhas erradas que nós fazemos e tentar tirar lucro. Mas eu e você não podemos achar que as coisas estão acontecendo porque tinham que acontecer. Muitas delas poderiam estar sendo evitadas. E quando falamos da questão da saúde não é diferente. Eu me lembro, ainda bem novo, carregando um peso além da capacidade que eu tinha de suportar numa mudança. Eu peguei uma caixa cheia das louças, das cerâmicas, né? A gente era, acho que tinha 1 ano e pouco de casado, era a minha primeira mudança depois de casado. E aquele tipo de louça que você não usava, você guardava para as visitas, que pode ser que apareça e usa, mas assim, era o xodó da Kelly. E eu, na hora de pegar, eu tive todo o cuidado, né? Eu flexionei as pernas, eu mantive as costas eretas. Mas quando eu peguei a caixa e comecei a carregar, eu vi que não ia suportar o peso. E eu mal dei alguns passos, eu falei, não dá. Só que se eu largasse aquilo, as louças arrebentavam. E querendo poupar o prejuízo da louça, eu simplesmente abaixei rápido para pôr no chão. Eu ouvi o estalo das costas, eu não consegui mais levantar do chão. Eu tive uma ou algumas hérnias de disco, passaram a pinçar o ciático. Eu fiquei 15 dias na cama,
quase um mês sem conseguir andar. Aquilo foi um processo delicado. O ortopedista que eu fui me consultar era da igreja. E ele, depois de todos os exames, ele olha para mim e diz: pastor, nem cirurgia resolve o seu problema. Ele falou para o senhor entender a gravidade. Ele disse: ou o senhor aparece com uma dessas histórias que conta no púlpito, ou a sua vida estará e a sua mobilidade limitada por resto da vida. Não há o que faça que garanta que você volte ao normal. Eu lembro que eu falei para ele: o senhor vai ouvir a história. E Deus de fato fez um milagre, não só um. Eu tive 3 intervenções diferentes de Deus na minha coluna. Na terceira, Deus falou algo que na época eu não entendi com a clareza, hoje faz todo sentido. Ele me disse assim: eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Ou seja, mesmo intervindo, Deus está dizendo: você pode fazer a sua parte. Normalmente, todo aquele dano nas costas era falta de cuidado, seja na hora de carregar aquele peso, ou o tanto de peso que eu mesmo carreguei durante muito tempo. Então, nós precisamos de uma mentalidade correta e fugir dessa espiritualização exagerada. Quem está entendendo, diga amém.